CBN Maringá, segunda edição. Apresentação, Luciana Penha. Agora, 4h14. Há um ano, o Ministério da Economia apresentou a primeira parte da reforma tributária, que basicamente unifica os tributos PIS e COFINS e cria a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. No último dia 25, o ministro Paulo Guedes apresentou ao Congresso a segunda parte da reforma tributária. E é esse o assunto agora da nossa entrevista com o advogado Danilo Ferro, que é coordenador da área tributária de um escritório de advocacia aqui em Maringá. Está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham neste momento. É um prazer falar com vocês. Gostaria que o senhor começasse a explicando para a gente que pontos do atual modelo tributário essa segunda fase da reforma ataca. Então, Luciana, como você comentou, né, no dia 25 de junho, no mês passado, o governo federal, então, apresentou ao presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, o projeto de lei 2337, que é referente justamente a essa segunda fase da reforma tributária, né? E essa segunda fase, basicamente, o que ela ataca? A alteração da legislação relacionada ao imposto de renda e contribuição social. Então, neste momento, ele trouxe 3 frentes de mudanças, né, 3 propostas, que é relacionada às pessoas jurídicas, aos investimentos financeiros e também às pessoas físicas, tá? Com relação à pessoa jurídica, o que a reforma tributária aí do governo propõe? No primeiro momento, ela traz aí uma redução de alíquota do imposto de renda, que hoje nós temos uma alíquota de 15%, então a projeção é que para 2022 essa alíquota seja reduzida para 12,5%, em 2023 para 10%, tá? Só que em contrapartida, com relação à pessoa jurídica, o que o governo propõe? A eliminação da dedução do juro sobre capital próprio, né? Que é uma técnica contábil que as empresas podem deduzir aí os seus resultados. Então, ao mesmo tempo que o governo reduz a alíquota, ele impossibilita aí uma dedução que até então a gente tem, ou seja, ele faz um alargamento e uma manutenção da base que acaba minimizando aí os impactos da redução da alíquota proposta também pelo projeto de lei, tá? Com relação aos investimentos financeiros, aqui ele trouxe e propõe uma simplificação das alíquotas relacionadas às aplicações, seja de ativos de renda fixa, seja de fundos abertos, de fundos fechados. Então, ele propõe ali uma alíquota de 15%, unificando todos esses investimentos, frente ao que a gente tem hoje, né, que é uma alíquota regressiva, que leva em consideração aí o tempo de aplicação, né? Só que, em contrapartida, tem um ponto muito polêmico com relação à reforma tributária, que é a tributação com relação às aplicações de fundos de investimentos imobiliários, né? Aqui ele traz uma proposta de aplicação de uma alíquota, que hoje tem uma isenção, e a gente sabe que esse segmento de construção civil, principalmente na nossa região, ele é muito forte, né? Então, esse ponto, com certeza, vai ser muito debatido aí no Congresso. E, por fim, com relação às pessoas físicas, o que eu destacaria aqui que a reforma tributária propõe, tá? Primeiro, ela traz uma atualização da tabela do imposto de renda. A gente sabe que desde 2015 a gente não tem essa atualização, então esse é um ponto que ele trouxe na proposta de reforma tributária. Ele também trouxe aqui uma janela muito importante para aqueles que pretendem vender seus imóveis a curto prazo, né? Que é a possibilidade de uma aplicação de uma alíquota minorada sobre os ganhos de capitais na venda de imóveis. Então, ele vai possibilitar que as empresas ali num período de janeiro a abril de 2022 atualizem seus imóveis e sobre esse ganho de capital aplique aí uma alíquota minorada de 5%, que hoje a gente tem uma alíquota de 15% a 22,5%, a depender do ganho de capital. Então, esse é um ponto interessante com relação à reforma tributária. Só que, em contrapartida, tem um ponto muito polêmico aqui que a gente precisaria debater, né, que é com relação à tributação dos lucros e dividendos, que hoje a gente tem uma isenção de alíquota, né, e para a partir de 2022, ali em janeiro, o governo propõe ali uma alíquota de 20% sobre esses lucros e dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas, tá, Luciana? Então, eu já entrevistei tributarista que se disse a favor dessa tributação, porque o Brasil seria um dos poucos países do mundo que não faz essa tributação
de dividendos, né? Agora, eu gostaria de saber o seguinte: há também quem diga que há risco de fuga de capital e de investimentos de multinacionais por causa da cobrança de tributos sobre dividendos, principalmente no momento como a gente está vivendo de pandemia. Na avaliação do senhor, essa medida é boa para o país? Perfeito, Luciana. A isenção do dividendo, ela é desde 1996, né? E só para contextualizar naquele momento, o que o governo federal fez? Ele aumentou a alíquota das pessoas jurídicas e, em contrapartida, isentou os dividendos. Então, ele fez um contraponto, né? Neste momento, o que ele está fazendo? Ele está reduzindo um pouco a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas, só que ele está tributando de uma forma excessiva os dividendos. Então, de fato, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não se tributa dividendo. Mas na forma como ele se apresenta neste momento, com certeza vai haver uma majoração aí da carga tributária, né? Porque, só fazendo uma contextualização, então as pessoas jurídicas elas já tributam seus lucros, né? Quando apurados, é 34%, e agora haverá uma nova tributação aí retida na fonte quando esses lucros forem tributados. Então, é bem provável aí que os investidores estrangeiros, multinacionais que tenham seus investimentos aqui no Brasil, eles passam a avaliar, sim, esse ponto agora, né? Caso essa reforma tributária passe neste formato, e a gente sabe que ela será muito discutida, principalmente com relação a esse ponto. Estão já comentando que essa alíquota é muito alta, vão tentar ali balizar nos 15%, como nos outros tributos. Então, com certeza, vai haver uma análise nesse sentido. E aí, sem levar em consideração, claro, o momento atual que a gente está vivendo, né? A gente vive uma crise sanitária aí que trouxe um prejuízo muito grande para as empresas. Então, muitas empresas que tinham lucros acumulados e não distribuídos acabaram reinvestindo nos seus negócios para a manutenção dos empregos. Então, se a gente traz aí uma carga tributária elevada, principalmente no momento que as empresas estão tentando se retomar isso, seu curso das suas atividades, né? Então, vai onerar bastante, com certeza. Inclusive, eu li uma justificativa da Receita Federal, ela utiliza praticamente o mesmo raciocínio, mas com o sinal invertido, né? Ela diz o seguinte: a Receita Federal justifica dizendo que 20 mil pessoas no país recebem 230 bilhões de reais sem pagar imposto de renda, e que se a pessoa jurídica investir o lucro no próprio negócio e na geração de empregos, a pessoa física, que é o sócio da empresa, não terá cobrança porque não terá dividendos. Não faz sentido, né? De fato, essa foi a justificativa do governo, né? Quando ele trouxe ali o projeto de lei e as exposições de motivos, ele comentou que essa tributação de dividendos se faria necessário, primeiro, para equalizar a carga tributária, né? Aí, perante os outros países, né? E também sob a alegação que haveria novos investimentos, porque as empresas manteriam seus lucros dentro da sociedade e reinvestiam, né? Então, não é assim que funciona, né? O empresário, de fato, ele investe seu dinheiro e quer ter um retorno, né? Quando se tributa numa carga tributária como se quer neste momento, há, de fato, aí uma carga excessiva e que vai trazer um reflexo negativo. E outra justificativa que o governo trouxe aí foi para evitar as pejotizações, né? Que a gente sabe que é muito comum, aí pessoas físicas constituem pessoas jurídicas, né? Para receber as suas remunerações, que tem essa isenção aí dos dividendos. Então, esse foi um outro aspecto que o governo federal trouxe aí na sua proposta de lei de reforma tributária, tá, Luciana? Bom, em relação ao imposto de renda, essa proposta, então, ela propõe o ajuste da tabela, que está defasada, como o senhor disse, desde 2015, mas esse reajuste da tabela não deveria ser algo automático, sem depender de uma reforma tributária? Perfeito, Luciana. Como que o governo trouxe aí a questão da atualização da tabela de imposto de renda, né? Hoje a gente tem uma isenção de alíquota para aqueles que recebem remuneração até R$ 1.900. Então, a atualização proposta pelo governo foi de 31%, ficou abaixo da inflação do período, que seria de 40%. Então, essa faixa de isenção, ela saltou para R$ 2.500, né? É a proposta. Então, as outras faixas também sofreram atualização, não na mesma proporção, mas não teve mudanças de alíquota. Então, só para trazer um dado aqui do governo, né, o governo mencionou que atualmente cerca de 10,7 milhões de contribuintes estão na faixa de isenção do imposto de renda. Com essa atualização, mais 5,6 milhões terão suas isenções aí por conta da atualização
da faixa do imposto de renda, e o que representa 50% dos atuais declarantes não pagarão imposto, né? Mas, como eu mencionei, desde 2015 não tem essa atualização, e de fato essa atualização deveria ser todo ano, seguindo pelo menos o critério da inflação e não necessariamente via uma reforma tributária, tá, Luciano? Uhum. Bom, essa proposta apresentada pelo governo ataca a cascata tributária que incide sobre produtos e serviços? Uhum. Com relação a dividendos, né, eu comentei que haverá sim uma bitributação, porque a pessoa jurídica ela já tributa os resultados na alíquota de 34%, com a redução pode chegar a 29%, né, proposta pelo governo, e no momento da distribuição dos lucros e dividendos, vai ter uma nova incidência. Aí sim, retida na fonte, vai afetar os sócios, né? Então, se você considerar essas duas alíquotas, esses dois momentos de incidência, né, haverá sim uma bitributação e uma tributação de quase 50% do resultado positivo das empresas. Então, por isso que essa proposta, de fato, para evitar esse efeito negativo, o Congresso vai ter que analisar muito bem aí, primeiro, se essa carga tributária é condizente, essa alíquota. Segundo, uma regra de transição vai ser muito importante, né? Como que vai ser aplicada? Vai ser lançada de forma imediata, a partir do ano seguinte, uma tributação excessiva? Vai seguir um critério de tempo para as empresas implementarem essa nova sistemática de tributação? Vai ser gradativa? E, no outro momento, também tem que se analisar a segurança jurídica, né? Muitas empresas têm lucros acumulados e não foram distribuídos ainda. Se tiver uma reforma tributária e no momento que elas distribuírem com uma nova alíquota, será que vai ter a tributação? Então, com certeza, não havendo segurança jurídica, vai haver uma enxurrada de ações judiciais questionando o critério de incidência dessa nova tributação. E esse entendimento de bitributação, essa conta está certa? É uma soma mesmo? Porque a Receita Federal diz que não é para somar essas cobranças. Uhum. Não, mas se leva em consideração, né? A bitributação aqui ela é muito evidente, porque o mesmo resultado positivo ela vai ser tributada de duas vezes, claro, de maneiras distintas, né? Porque uma é dentro da própria pessoa jurídica e outra via retenção, mas de fato atinge o resultado e minora ali os efeitos positivos de um resultado de uma empresa, de um lucro, de um dividendo, né? Certo. Como é que está a tramitação da primeira etapa da reforma e também dos outros projetos que foram apresentados ao Congresso? Certo. Como o governo federal, como estratégia aí de tramitação, ele optou por fatiar a reforma tributária, né? Então, o ano passado, ele apresentou um projeto de lei, o 3887, que trata aí da extinção e da unificação das alíquotas do PIS e COFINS. Então, esse projeto de lei foi denominado a primeira fase, então, da reforma tributária, e com a unificação do PIS e COFINS se criaria uma nova contribuição, a CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, com uma alíquota única de 12% sobre a receita bruta. Então, esse projeto foi apresentado o ano passado, ele está no plenário da Câmara dos Deputados, a gente até ouviu entrevistas ali do Arthur Lira, né, comentando que agora esse projeto vai seguir e vai ter uma tramitação mais acelerada, até por conta da segunda fase que foi apresentada. É muito importante que o Congresso olhe os dois projetos de reforma tributária de forma unificada, para não acontecer mais aumentos de cargas de tributos propostos, né? Então, esse projeto de lei, Luciana, por enquanto está aguardando aí a tramitação pelo plenário. E, em paralelo, nós temos duas PECs, né, duas propostas de emenda à Constituição, aí sim num rito diferente, né, que para ser aprovado precisa de uma maioria absoluta nas duas casas. Então, a gente tem a PEC 45, que foi apresentado e assinado pelo deputado Baleia Rossi e apresentado pela Câmara dos Deputados. Aqui é uma reforma mais ampla, que visa extinguir vários tributos e a criação de um imposto único, o IBS. Então, esse é um projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados. E a gente tem a PEC 110, que aí sim é de autoria do Senado Federal, está aguardando tramitação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas, claro que esses dois projetos, essas duas PECs, perderam força agora, né, com a apresentação do projeto de lei do governo federal. Então, a tramitação dessas duas PECs está bem atrasada perante as duas câmaras, perante as duas casas do Congresso Nacional, né? Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde. Muito obrigado, Luciana. Um prazer falar com vocês. Boa tarde.
Nós conversamos com o advogado Danilo Ferro, que nos explicou quais os principais pontos da segunda etapa do projeto de reforma tributária do governo federal, que foi enviado ao Congresso no dia 25 de junho. Agora, 4h29.